E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências do dia 31 de março, terça-feira. Iremos iniciar os estudos do capítulo 2 da apostila, que está dividido em 3 partes: respiração, circulação e excreção. Começaremos pela respiração, entendendo o funcionamento do sistema respiratório e alguns cuidados básicos que devemos ter para preservar o bom funcionamento desse sistema, que é tão importante para nós. Vamos começar fazendo a leitura do poema A Cabeça no Ar, na página 20. Em seguida, peguem o caderno de ciências para responder as perguntas da página 21. Mas antes, irei explicar o objetivo de cada pergunta e, ao final, darei um tempo para que vocês registrem as respostas no caderno. Número 1. Nos 5 primeiros versos do poema, o ar pode ser entendido como a imaginação. Qual parte do corpo humano é responsável por nossa imaginação? Lembre-se que a imaginação tem relação com os nossos pensamentos. Então, qual é o órgão responsável por nossos pensamentos? Número 2. No poema, são mencionadas várias coisas que acontecem ao mesmo tempo no corpo humano. Circule a parte do poema que cita esses acontecimentos simultâneos. Vamos pensar o seguinte: no nosso corpo, sempre estão acontecendo coisas que não dependem da nossa vontade. Por exemplo, não preciso pedir nem para o sangue circular, nem para o coração bater, não é mesmo? É isso que vocês precisam ter em mente na hora de localizar os acontecimentos no poema. Número 3. De acordo com o poema, para que nosso corpo realize todas essas funções, basta uma ação do nosso organismo. Que ação é essa? Dica: a resposta está diretamente relacionada ao assunto dessa aula. No final do poema, vocês encontrarão essa resposta sem nenhuma dificuldade. Número 4. Você sabe como sua respiração funciona? O objetivo dessa pergunta é verificar seu grau de conhecimento sobre o processo de respiração. Então, não precisa fazer nenhum tipo de pesquisa. Apenas responda o que você já sabe a respeito da respiração, ok? Agora sim é hora de escrever suas respostas no caderno. Pause o vídeo, faça o cabeçalho, responda as perguntas e depois aperte play novamente para prosseguirmos com a aula. Vamos entender o que acontece quando respiramos. A respiração é uma ação involuntária, ou seja, acontece a todo momento, independente da nossa vontade. Precisamos respirar o tempo inteiro, pois é por essa ação que recebemos o gás oxigênio, que, em parceria com os nutrientes energéticos que adquirimos pela alimentação, produzem a energia que precisamos para realizarmos as atividades do dia a dia. Durante essa produção de energia, também são produzidos gás carbônico e água. Observe o esquema abaixo, que resume como acontece a produção de energia nas células. Vocês já estudaram que a glicose é o alimento que as plantas produzem no processo de fotossíntese, certo? Um dos elementos que elas usam nesse processo é a luz solar, que é a principal fonte de energia do planeta. No capítulo passado, estudamos sobre os carboidratos e o amido, que é um tipo de carboidrato. O amido nada mais é que a sobra da glicose das plantas, ou seja, a glicose que uma planta não precisou em sua alimentação é armazenada e transformada em amido. Por isso, os carboidratos são alimentos energéticos, já que recebemos indiretamente a energia solar quando nos alimentamos de carboidratos. Sendo assim, a união entre a glicose e o oxigênio produz o gás carbônico, a água
e a nossa tão preciosa energia. Agora, vamos conhecer os chamados movimentos respiratórios. A inspiração é o movimento de entrada do ar nos pulmões. Sendo assim, o oxigênio do ar chega aos pulmões e em seguida vai para o sangue, que transporta esse oxigênio por todas as células do corpo. Dentro de cada célula, o oxigênio e os nutrientes recebidos da digestão entram em reação e produzem energia, gás carbônico e água. Já a expiração é o movimento de saída de ar nos pulmões. Nesse movimento, as células liberam o gás carbônico no sangue, que o transporta até os pulmões, para serem eliminados para o ambiente, juntamente com água em forma de vapor. A união desses dois movimentos corresponde à nossa respiração. Aqui temos os órgãos do sistema respiratório. Vamos lá. O ar entra pelo nariz ou pela boca. O ideal é entrar pelo nariz, pois os pelos filtram o ar e o muco retém impurezas e umedece o ar. Sendo assim, nas cavidades nasais, o ar é filtrado, aquecido e umedecido. O ar, então, segue pela faringe, laringe e traqueia. Na laringe estão as pregas vocais, responsáveis pela produção de sons. Da laringe, o ar passa para a traqueia, um órgão em forma de tubo que apresenta diversos cílios, responsáveis por filtrar novamente o ar. A traqueia se divide em dois ramos, chamados de brônquios, que conduzem o ar até os pulmões. Agora, mais limpo, aquecido e umidificado, o ar chega aos pulmões, onde ocorrem as trocas gasosas, ou seja, o gás oxigênio passa para o sangue e o gás carbônico presente no sangue passa para os pulmões, de onde segue para fora do corpo, fazendo o caminho contrário. Para que o ar entre nos pulmões, é necessário que eles aumentem de tamanho. Esse aumento ocorre devido à ação de alguns músculos do tórax e do diafragma. Antes de entendermos o funcionamento do diafragma, vamos conhecer o que são os alvéolos pulmonares. Dentro dos pulmões, há ramificações mais finas dos brônquios, que são chamados de bronquíolos, que terminam em pequenas bolsas que são os alvéolos pulmonares. Cada pulmão apresenta milhões de alvéolos e é neles que ocorrem as trocas gasosas. Observe agora o funcionamento do diafragma. Para o ar entrar, é preciso que haja mais espaço nos pulmões. Por isso, o diafragma se contrai, indo para baixo. Observe isso na primeira imagem. O pulmão fica mais espaçoso. Já para fazer o ar sair do corpo, o diafragma relaxa, voltando à posição inicial e empurrando o ar para cima. Dessa forma, o pulmão diminui de tamanho e o ar sai do corpo. Agora, olhando para o seu peito, puxe o ar bem forte e depois solte-o. Faça isso algumas vezes. Você vai conseguir ver no seu próprio corpo essa expansão e diminuição do volume dos pulmões. Vamos aprender alguns cuidados com o sistema respiratório.
A saúde das pessoas está relacionada à qualidade do ambiente onde elas vivem. Como os órgãos do sistema respiratório estão em contato constante com o ar, quanto pior a qualidade do ar, mais esses órgãos serão afetados. Em ambientes muito poluídos, é comum o aparecimento de alergias. A rinite, por exemplo, é uma alergia que afeta o nariz. O ar também pode conter micro-organismos causadores de doenças. Para evitar que eles se espalhem, é importante manter os ambientes bem ventilados, lavar bem as mãos e cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar. Por isso, pessoal, é importante manter as janelas abertas e cobrir a boca ao tossir, porque são atitudes importantes para evitar a transmissão de doenças como a gripe, a meningite e agora também o perigo do coronavírus. Outro grande inimigo do sistema respiratório, pessoal, é o cigarro. A sua fumaça danifica os cílios da traqueia, aqueles cílios que fazem uma nova filtragem do ar, o que dificulta a retirada das partículas inaladas, ou seja, as substâncias do cigarro ficam ali presas na nossa traqueia e no nosso sistema respiratório. Para conscientizar as pessoas sobre os malefícios do cigarro, muitas campanhas são criadas. Aqui nós temos um exemplo de uma campanha da Turma da Mônica que pede: "Pare de fumar perto de mim". Gente, fiquem com essa dica valiosa. No app de realidade aumentada do Sistema Positivo, você consegue aprender de um jeito muito divertido sobre o sistema respiratório. Explorem ao máximo as funcionalidades da apostila. Para baixar o app, é só acessar a loja de aplicativos do seu celular. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre o sistema respiratório, que junto com o sistema digestório é responsável pela produção da energia nossa de cada dia. Não se esqueçam de fotografar as respostas das 4 perguntas de hoje e anexá-las no portal, para garantir a sua presença nessa aula. Beijos, fiquem com Deus e até mais!